Olá, eu sou a Laura Potrick, eu sou especialista em ansiedade e esse é mais um episódio do Tratando Sua Ansiedade. Mas hoje, um episódio dentro do quadro Me Ajuda, Laura, onde eu respondo mensagens de ouvintes com uma análise clínica aprofundada e que vai além do caso individual e toca em padrões que eu vejo com muita frequência aqui no consultório. A mensagem que eu escolhi para a gente conversar hoje é a seguinte: Laura, eu estou sendo dominada por pensamento do pior cenário em tudo. O meu namorado vai viajar e já fico imaginando o carro batendo, o avião caindo. Meu filho sai com os amigos e eu já vejo um acidente. Sei que é irracional, sei que provavelmente não vai acontecer, mas não consigo parar. É como se a minha mente precisasse me avisar de todos os desastres possíveis antes que eles aconteçam. E isso me esgota. Como eu faço para parar? A mensagem tocou em algo que aparece com muita frequência aqui no consultório e que tem um nome clínico. Isso se chama catastrofização. Não é frescura, não é drama, é um padrão cognitivo aprendido, com raízes neurobiológicas muito claras e com tratamento eficaz. Então, vamos entender o que é que está acontecendo e o que você pode fazer. Catastrofização é um padrão cognitivo no qual a mente projeta automaticamente o pior resultado possível para situações incertas. E existe uma razão evolutiva para isso. O cérebro humano foi moldado para sobrevivência e não para felicidade. Um cérebro que antecipa perigo tem mais chances de sobreviver. O problema: esse sistema foi calibrado para ameaças físicas concretas. Só que no mundo moderno, ele continua funcionando, mas aplica a mesma lógica de sobrevivência a viagens de carro, voos, saídas dos filhos. E o resultado é uma mente trabalhando o tempo todo para mapear catástrofes que, na maioria esmagadora das vezes, nunca acontecem. O que acontece no cérebro? A amígdala é hiperativada, então ela detecta ameaça mesmo quando não há. O córtex pré-frontal é reduzido, então a capacidade de raciocínio lógico fica diminuída sob estresse. Há também o viés da negatividade, que é quando o cérebro processa a ameaça com muito mais intensidade do que segurança. O loop ruminativo está muito presente, quando o pensamento catastrófico aciona a ansiedade, que alimenta mais pensamento catastrófico. Porque saber que é racional não resolve. Essa frase aparece em quase toda a mensagem sobre catastrofização. E é clinicamente importante entender por que não funciona. Catastrofização não é um problema de inteligência ou de lógica. É um problema de regulação emocional e de padrão neural automático. Saber que o pensamento é irracional ativa o córtex pré-frontal, mas a catastrofização nasce na amígdala, uma estrutura que não responde a argumentos lógicos. Por isso, tentar se convencer de que provavelmente não vai acontecer tem uma eficácia muito limitada quando o sistema emocional já está ativado. As evidências científicas, como por exemplo a de Beck e Clark de 2010, demonstram que catastrofização envolve dois processos simultâneos. Envolve a superestimação da probabilidade e a superestimação de consequência. As intervenções eficazes precisam agir nos dois níveis, não apenas no lógico. Imagine uma mulher de 39 anos, divorciada há 2 anos, um filho de 15 anos, trabalha de home office e toda vez que o filho sai, para ir para a escola, com os amigos, no treino,
Ela entrava em ciclo de antecipação de catastrófica. Verificava o celular a cada 5 minutos. Só respirava quando o menino voltava para casa. Quando o namorado viajava a trabalho, eh, ela não conseguia dormir até receber uma confirmação do pouso que ele estava embarcado. A sua fala clínica é: "Eu sei que é irracional, mas parece que se eu não me preocupar, eu aí não vou ser pega de surpresa". Como se a preocupação fosse uma proteção. Esse é um mecanismo, muito central da catastrofização. A crença inconsciente de que imaginar o pior é uma forma de controle emocional. Então é mais ou menos assim: se eu já me preparei para o pior, eu não serei destruída quando acontecer. E aí a gente tem um problema clínico, que a preparação nunca chega, o alívio nunca vem e o cérebro passa a viver permanentemente no cenário catastrófico. E o tratamento, né, focou em reestruturação cognitiva nas duas dimensões, probabilidade e consequência, associada à regulação fisiológica e técnicas de defusão cognitiva da terapia da aceitação e compromisso. Para você se avaliar, para entender se você tem esse tipo de pensamento, faça-se as seguintes perguntas: os seus pensamentos catastróficos se concentram em pessoas ou situações específicas? Você sente que imaginar o pior é uma forma de se proteger emocionalmente? Quando a situação temida passa, né, e passa bem, você se alivia ou logo encontra um novo cenário para se preocupar? Esse padrão se intensificou após algumas perdas ou evento difícil? O esgotamento mental por esses pensamentos está afetando o seu sono ou o seu funcionamento diário? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, vale buscar ajuda. A catastrofização raramente é aleatória, ela tem alvos preferidos. Geralmente as pessoas ou situações onde existe maior vulnerabilidade emocional. Então, identificar esse padrão é o primeiro passo para interrompê-lo. E se você identifica que esse padrão está presente há meses ou há anos e está comprometendo o seu funcionamento, o tratamento da TCC ou da ACT tem evidências sólidas e resultados consistentes. Você não precisa continuar vivendo em antecipação constante de desastres que nunca aconteceram e provavelmente não vão acontecer. E aqui eu quero trazer para vocês algumas técnicas para te ajudar. A primeira delas é a diferenciação entre preocupação produtiva ou catastrofização. A preocupação produtiva leva a uma ação. Meu filho vai sair, vou combinar o horário de retorno e pedir que ele avise quando chegar no local de destino. A catastrofização não leva a ação nenhuma. É sofrimento antecipado infinito. Então, faça-se a seguinte pergunta: existe algo que eu possa fazer agora sobre isso? Se sim, faça e encerre o pensamento. Se não, esse é o sinal de que a mente está em loop e não em resolução de problemas. Outra técnica é a reestruturação cognitiva nas duas dimensões. Dimensão um é a probabilidade. Em quantas vezes meus filhos saiu e voltou bem? Qual é a probabilidade real, com base na história, de que isso que eu estou pensando vai acontecer? E na dimensão consequência, se algo difícil acontecesse, eu conseguiria lidar? Tenho recursos para enfrentar as diversidades? Esse segundo passo é especialmente importante. Pessoas com catastrofização crônica frequentemente não confiam apenas que o pior vai acontecer. Elas também não confiam que conseguirão sobreviver a ele. Então, desenvolver a crença de que você tem recursos internos para o inesperado é parte fundamental do tratamento.
Uma terceira técnica é a defusão cognitiva, que vem da ACT, que é a terapia da aceitação e compromisso. Ao invés de pensar, meu filho vai se machucar, que soa como fato, estou notando o pensamento de que meu filho pode se machucar. Essa mudança cria distância entre você e o pensamento. Você deixa de ser o pensamento e passa a ser quem o observa. Em terapia, isso se chama defusão cognitiva e reduz significativamente o poder que os pensamentos automáticos exercem sobre o nosso comportamento. Também a gente tem a técnica chamada janela de preocupação, onde você vai estabelecer um horário fixo, 15 minutos por dia, onde você autoriza a preocupação de forma livre. Fora esse horário, quando o pensamento catastrófico surgir, você vai dizer internamente: eu vou pensar nisso no meu horário de preocupação. Isso não nega o pensamento, nega a urgência falsa que ele cria. Com o tempo, o cérebro aprende que preocupação não precisa ser processada imediatamente o tempo todo. E por fim, a quinta técnica que eu quero trazer para você hoje é a regulação fisiológica como base. A catastrofização é amplificada por ativação fisiológica. Corpo tenso amplifica pensamentos ameaçadores. Então, antes de qualquer trabalho cognitivo, faça 5 minutos de respiração diafragmática. Movimento o corpo físico, muito breve, ou o grounding sensorial. Tentar mudar apenas o pensamento sem regular o corpo primeiro é como tentar apagar o fogo com lenha. Não vai dar certo, vai piorar. A catastrofização crônica, ela não impacta apenas quem sofre, impacta também quem está ao seu redor. Filhos, eles percebem o estado de alerta constante do pai e da mãe e desenvolvem uma ansiedade secundária. Os parceiros que se sentem sufocados pela vigilância constante. Nas relações de trabalho, há um comprometimento por dificuldade de tolerar a incerteza. Enquanto a sua mente está no pior cenário possível do futuro, você perde a única coisa que é real, o presente. E as pessoas ao seu redor que estão bem, que estão vivas, que estão aqui, acabam sendo vividas através do filtro do medo, em vez de serem fato de encontro. Para quem enviou essa mensagem e para quem se reconhece nela, a sua mente não está tentando te destruir, ela está tentando te proteger da única forma que aprendeu. O problema é que o preço dessa proteção é muito alto. Você passa a vida sofrendo por eventos que, na maioria das vezes, nunca acontecem. E enquanto isso, no presente, com tudo que o presente tem de real, de vivo, de seu, isso escorrega. Treinar o cérebro para sair desse loop não é fácil, não é rápido, mas é profundamente possível. E o primeiro passo não é convencer a sua mente com lógica, é oferecer para ela aquilo que ela realmente precisa. Regulação, presença e, aos poucos, evidências de que o mundo não é tão perigoso quanto ela aprendeu a acreditar. Porque a paz que você está buscando não está no controle do futuro, está na capacidade de estar presente no único tempo que existe, o agora. Se você quer enviar a sua mensagem para o próximo episódio do Me Ajuda Laura, escreve para o laurapotric@gmail.com. A sua pergunta pode ajudar centenas de pessoas. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho clínico ou saber sobre os meus atendimentos, acesse laurapotric.com.br. Obrigada por estarem aqui comigo hoje e nos vemos em breve. Até mais!